Ives Ota é um dos casos mais cruéis e mais conhecidos no Brasil, simplesmente pela brutalidade e pela banalidade da morte que esses bandidos tiveram com uma criança. No Crimes Brasileiros de hoje, a gente vai para São Paulo. Oi, eu sou a Isabelle Reis e hoje eu vou te contar um caso assustadoramente nacional. O Ives, ele estudava com um primo na sala de estar da casa na Vila Carrão, em São Paulo, onde ele morava. E tudo aconteceu numa sexta-feira, fim de agosto de 1997. Enquanto os pais dele trabalhavam, o motoboy Adelino Donizete Esteves, inicialmente identificado como Silvio da Costa, acabou invadindo a casa. Mas calma, como assim invadiu a casa? Primeiro, ele foi com uma caixa enorme, dizendo que era de uma floricultura, e apertou na campainha e a babá das crianças abriu o portão. Então, a partir do momento em que ela abre esse portão para receber a caixa, o motoboy acabou entrando na casa e vasculhou várias coisas, procurou joias e dinheiro e essas coisas para simular um assalto. E no fim das contas, ele acabou levando a criança, o Ives. E em seguida, depois que ele saiu de lá, ele colocou o Ives em um carro e foi para casa dele, que serviu de cativeiro. Só que crianças são muito espertas e muito sinceras, muito espontâneas. Então, o sequestrador não imaginava que logo quando eles chegassem no cativeiro, o Ives ia reconhecer o rosto dele. Então, com certeza, ele deve ter falado: "Ei, Silvio, você, né?" Falar o nome da pessoa e reconhecer logo de cara. A criança não vai ficar: "Meu Deus, ele tá me sequestrando, eu não posso reconhecer para que ele não me machuque." Crianças não pensam dessa forma. Ainda na noite do sequestro, o assaltante, ele ofereceu para um menino um copo de leite com chocolate e dentro dele tinha um calmante. Como ele foi sedado, o Ives adormeceu profundamente. Então ele foi colocado em um buraco cavado no meio da casa e infelizmente ele foi morto logo no início do sequestro. Mas peraí, tem pano pra manga? Acabou a história, o menino morreu, e agora? Só que a frieza dos sequestradores foi tão gigante que, apesar de as coisas terem saído um pouco do controle, eles decidiram seguir perfeitamente com o plano. Mas por que um menino aparentemente normal seria retirado da própria casa e logo depois morto porque reconheceu o próprio sequestrador? Vou te contar. O pai dele, o Masataka Ota, era dono da primeira loja de R$1,99 de São Paulo. Ou seja, quando ele fez essa loja com um preço único, virou o maior sucesso e ele começou a fazer isso com todas as lojas que ele tinha. Então ele começou a realmente prosperar com o negócio dele. É claro que quando a gente começa a prosperar, sempre tem aquele olho gordo. Então, como ele já estava virando uma pessoa de sucesso, ele acabou atraindo gente errada para a vida dele. Só que, apesar desse sucesso, eles só tinham uma vida financeiramente boa. Eles não eram milionários. E apesar da morte do Ives já ter sido contada para você assim, logo de cara, os sequestradores ligaram pela primeira vez pro pai do Ives e pediram um resgate, como se o menino tivesse vivo. Isso, é claro, sem o item mais valioso dessa barganha, a vida do pequeno Ives. Ainda naquela sexta-feira, a polícia iniciou as investigações o mais rápido possível para poder realmente tentar salvar o Ives e encontrá-lo nas melhores condições possíveis. Um policial oriental foi infiltrado na família para poder dar as coordenadas para os pais do Ives quando os sequestradores entrassem em contato. Então, era muito mais fácil colocar um pai oriental dentro da família porque ele não iria se destacar dentre os outros orientais. O primeiro pedido de resgate aconteceu no sábado e girou em torno do valor exorbitante de $800 mil. Não é real, é dólar. Imagina se esse sequestro fosse hoje, o quanto esse resgate não valeria. Os sequestradores acreditavam mesmo que o comerciante tinha esse valor no banco, mas eu tenho certeza que se ele tivesse, ele daria todo o dinheiro do mundo para salvar a vida do filho. Mas infelizmente ele não tinha essa quantia, porque o valor era surreal. Em 3 dias, os bandidos ligaram novamente para saber se o Masataka já tinha a quantia reunida. Nesse momento, a polícia resolveu pedir uma coisa que é muito comum durante uma investigação de sequestro, que é a prova de vida. Ou seja, saber se a pessoa realmente está bem. Então, como funciona essa prova de vida? Você pergunta algo ou pede algo que só aquela pessoa que foi sequestrada saberia dizer ou saberia mostrar. Dá pra entender mais ou menos? Então, o pai perguntou qual era o presente de Natal que ele tinha dado pro menino
um ano antes. E ao invés de vir a resposta correta, os bandidos falaram alguma coisa e aí voltaram com a informação de que eles tinham ido pro Paraná recentemente. E aí o policial ficou meio assim, mas perguntou pro pai: vocês foram pro Paraná recentemente? E eles disseram: sim, nós fomos pro Paraná recentemente. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Então provavelmente meu filho tá vivo. Só que pros policiais, que já estavam acostumados a esse tipo de ocorrência, sabiam que se a resposta não tivesse sido correta, ou seja, se eles não responderam o que eles perguntaram, significa que provavelmente eles não podiam perguntar pra criança, ou que a criança estava em maus lençóis. Por isso eles ficaram cada vez mais preocupados com a situação, e aí foi requerida uma diligência para saber a origem das ligações. Os policiais, eles conseguiram o número de uma região específica chamada Vila Guarani, em São Paulo. E logo depois eles identificaram o orelhão que veio sua ligação. Então eles começaram a montar uma missão ali em volta desses orelhões para saber se ele iria num orelhão próximo ou até no mesmo orelhão que ele ligou anteriormente pro Masataka. E como esperado, o Adelino, o motoboy, ligou novamente pro Masataka pelo mesmo orelhão e foi preso imediatamente. Ele até tentou reagir, mas não deu muito certo. Adelino, o motoboy, que usava o nome de Silvio, foi interrogado pela polícia e as investigações mostraram que ele tinha passagem por outros crimes. Por isso a mudança de nome. E em algum momento ele decidiu colaborar com as investigações da polícia e disse que tinha sim participado do rapto do Ives, mas não sabia onde ele estava. E disse ainda que tinha entregado ele para Paulo de Tarso, um policial que tomava conta da segurança das lojas ali do Masataka. De acordo com o próprio pai do menino durante um depoimento para o quadro Investigação Criminal, o Paulo de Tarso ainda teve a coragem de passar com a viatura perto da casa dele e ainda prestar solidariedade e dizer que sabia que o filho dele tinha sido sequestrado e que poderia ajudar de alguma forma. A polícia então focou no Paulo e o chamou para prestar depoimento. Mas durante esse depoimento ele começou a perder o controle e a todo momento dizia que tinha um álibi, sendo que os investigadores nem pediram um álibi, só queriam prestar esclarecimentos. Só que ele já foi pego no flagra naquele momento. Alguma coisa estava errada. Então decidiram vasculhar tudo. Vasculharam a casa do Adelino, vasculharam a casa do Paulo e não encontraram nada. Até o momento que um dos investigadores, o que estava infiltrado lá na casa dos orientais, disse que ia dar uma olhada melhor. Então ele foi até a cozinha, encontrou uma embalagem de Tamagotchi, aquele brinquedinho lá muito famoso na década de 90. E de acordo com o próprio episódio do Investigação Criminal, esse policial disse que durante as ligações, o Adelino tinha dito que tinha comprado um Tamagotchi pro menino, ou seja, ele tinha passado por lá. E então, quando ele viu o quarto da criança em que o Adelino tinha, né, o bebê que o Adelino tinha, ele viu o berço, não decidiu mexer muito, mas começou a mexer assim no chão, no tapete, e encontrou um espaço diferente das cores. Era uma cor vermelha, mas um vermelho que destoava de todo o outro piso. Parecia que tinha sido colocado ali novamente. Então ele decidiu quebrar aquele piso para saber se alguma grande pista tinha sido concretada ali, para que ninguém achasse o Ives enquanto eles não quisessem. Então ele começou a quebrar e a cavar, até que infelizmente ele encontrou o corpo do Ives ali no quarto do Adelino. A perícia constatou que depois que ele sedou o menino, ele levou essa criança até essa cova e disparou 2 tiros na criança. Para que eles confirmassem que aquele homicídio tinha acontecido ali mesmo, eles tiveram que peneirar toda a areia daquela cova para achar os projéteis de 9mm que tinha atingido o menino. E é claro que contar isso para os pais do Ives foi, acredito, uma das piores coisas que os policiais fizeram. Afinal, contar para eles que o seu filho de poucos anos de vida tá morto é surreal. O menino Ives tinha apenas 8 anos de idade quando foi assassinado. Em 1998, o juiz Luiz de Carvalho, da 17ª Vara Criminal de São Paulo, condenou o motoboy e os 2 policiais envolvidos no crime. Durante o julgamento, o juiz acabou percebendo que, na realidade, quem tinha sido o condutor desse sequestro foi o próprio policial, o Paulo, que decidiu orquestrar toda essa loucura. O Paulo e o Sérgio, que era cúmplice do Paulo, acabaram sendo condenados a 43 anos de prisão. Isso por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Já o motoboy foi condenado a 45 anos de prisão, também por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O Tribunal de Justiça reduziu a pena dele para 35 anos de prisão. Desde 2005, os criminosos cumpriam a pena em regime semiaberto, talvez agora em 2020 eles já estejam em liberdade. O motoboy ele ficou bastante conhecido nacionalmente
internet e as pessoas ficavam muito revoltadas com esse caso. E não é pra menos, né? E eu não sei ao certo porquê, mas ele foi espancado 2 vezes enquanto estava preso. Ele ficou lá no Carandiru. Já a Keiko e uma Masataka descobriram 4 meses depois que eles estavam grávidos e deram à luz a Isis. Os pais do pequeno Ives acreditam até hoje que a Isis foi a reencarnação do Ives. Então, para que eles pudessem aceitar esse presente, eles se sentiram na necessidade de perdoar os 3 assassinos do filho para poder ter uma vida melhor e seguir em frente. Os dois tiveram até a ideia de escrever um livro sobre o filho, que se chama Ives Ota, o Mensageiro da Paz. O Masataka, ainda em 1997, organizou um abaixo-assinado contra a redução de pena de acusados de crimes hediondos. O documento conseguiu reunir 3 milhões de assinaturas no Brasil e no mundo e foi entregue ao Congresso Nacional em 1999. Hoje, ele e a sua mulher fazem parte da política brasileira, a mulher dele como deputada federal e ele como vereador. Essa história ela é bastante conhecida, como eu disse, tem na Investigação Criminal, se você quiser assistir, tem na Netflix, eu acho que é a primeira temporada ainda, se eu não me engano, e tem os depoimentos deles, o que eu acho muito importante, né, porque eu aqui conduzi a linha contando os fatos pra vocês, mas lá tem os depoimentos, e o livro também eu recomendo que vocês leiam bastante também alguns estudos de caso sobre o assunto, que também são muito interessantes. Eu espero que você tenha se interessado por essa história, pra aprender também como funciona a crueldade, não só com bandidos e desconhecidos, mas com pessoas perto da gente. E eu tenho certeza que muita gente ficou muito mais ligada com as pessoas ao redor depois desse caso tão chocante. É isso, se vocês querem mais histórias como essa, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me coloquem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso, e principalmente como vocês lembram desse caso, que foi na década de 90, talvez vocês lembrem, contem as experiências de vocês. E se vocês conhecerem outros casos que queiram que eu coloque aqui no Crimes Brasileiros, é só deixar aqui embaixo também e me contar um pouquinho do que vocês também estão achando do canal. É isso, um beijo e fim da investigação. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e passa para a próxima investigação.